Povo de Deus, vamos então para o estudo desta madrugada. O estudo é esse aqui. O estudo é esse. Só um minutinho que está atrapalhando aqui minha imagem. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Capítulo 5 do livro O Lar Adventista, o poderoso testemunho cristão é o tema de hoje. Essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto muito, né? Eu já falei para vocês que tem a ver com a proteção divina no nosso lar. E eu acredito que eu vou deixar essa imagem todos os dias para que você possa ver essa imagem e sentir essa proteção na sua casa. Imagine essa mão sendo a mão de Deus sobre o seu lar e Deus ali protegendo o seu lar de várias situações que o inimigo faz ou tenta para destruir a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade diante do Senhor. Aqui vai dizer nesse capítulo que os melhores missionários provêm dos lares cristãos. E olha o que diz esse texto, ó. Os missionários do Mestre preparam-se melhor para a obra lá fora, em lares cristãos, onde Deus ele é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado e onde a fidelidade se tornou segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos descuidosa e casual atenção, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Amém, igreja? Então aqui diz que os missionários do Mestre eles se preparam melhor no lar cristão, onde Deus ele está sendo temido ali, onde existe ali o prazer de Deus, de ter Deus na vida e onde Deus ele é amado, onde Deus ele é adorado, onde existe fidelidade, né? E isso faz parte da natureza, é como se fosse tornasse a sua segunda natureza a adoração a Deus e colocar Deus como prioridade. Desses lugares se surgem, ou melhor, saem os melhores ou os melhores missionários, aqui vai dizer. Os deveres domésticos, irmãos, eles devem ser cumpridos na consciência de que, se eles forem desempenhados no devido espírito, eles vão comunicar uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e cabal. Ó, que não poderia fazer um vivo cristão no terreno missionário, cumprindo os deveres diários fielmente, levantando alegremente a cruz, não negligenciando nenhum trabalho, embora desagradável às inclinações naturais. Percebeu? Então, esse primeiro subtítulo vem falando sobre esse trabalho missionário, trabalho para Cristo. E por que, pastor, que nós estamos falando sobre isso? Porque, irmãos, nós entendemos que quando nós nascemos para Cristo, nós já nascemos como missionários. E quando nós temos uma casa que tem Deus como prioridade, esse trabalho de missão ele vai ser mais frutífero. Nós vamos sentir mais alegria em fazer. Por quê? Porque a ordenança do nosso lar, as regras, faz com que a gente também tenha prazer em fazer as coisas de Deus com ordem e com decência. E isso faz com que o nosso trabalho missionário seja mais aprovado pelo Senhor. Isso vai comunicar uma experiência que vai nos habilitar a trabalhar para Cristo de uma forma mais alegre, de uma forma mais eficaz e de um jeito que agrada o coração de Deus. Então aqui diz, a nossa obra para Cristo deve começar com a família, deve começar no lar. Não existe campo missionário mais importante do que nosso lar, irmãos. Muitos descuidaram, aqui vai dizer, vergonhosamente deste campo do lar. E é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. Muitas pessoas têm negligenciado, irmãos, vergonhosamente o lar, o campo do lar. Muitas vezes as pessoas às vezes querem sair até para fazer uma missão, um lugar mais longe, mais distante, mas o lar está sendo negligenciado. Pastor, e como é que eu negligencio o meu lar? Quando eu não coloco Deus como prioridade na minha casa. Quando ao amanhecer o dia eu não tenha o privilégio ou o prazer, eu vou dizer assim, de buscar a Deus, fazendo um culto, reunindo a família, orando com a família. Quando eu abandono esse tipo de atitude, esse tipo de prática, e aí, irmãos, a tendência é ter um lar destruído. Então, essa obra fica vazia, é um negócio difícil, Deus não aprova. Então, muitos estão descuidando vergonhosamente do seu próprio lar. Às vezes, até são líderes de igreja, estão fazendo um trabalho na igreja, mas o lar está aos cacos. A situação está complicada, os filhos estão abandonados, não existe mais aquele encontro, não existe mais aquela alegria dentro do lar. Então, Deus nos repreende com isso daqui, tá bom?
Um lar também, irmãos, ele é um argumento que o descrente, um lar bem ordenado, um lar abençoado, ele é um argumento que o descrente não pode contradizer. Olha que interessante isso daqui. É o segundo subtítulo desse livro. Vai dizer assim, ó, um lar cristão bem ordenado, ele é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer, irmãos. O incrédulo, irmão, ele pode até falar da tua doutrina, ele pode chegar com você e querer falar contra os mandamentos de Deus, querer falar contra a igreja adventista que você faz parte, pode falar qualquer coisa, mas ele não vai poder falar contra um lar bem ordenado, contra o seu lar bem ordenado. Porque nós já falamos que um lar bem ordenado é um poder tão forte que vale muito mais do que todas as pregações da terra. Então, esse argumento, o incrédulo não vai poder contradizer. Ele pode falar o que for da tua igreja, mas do teu lar, se for bem ordenado, ele vai ter que morder a língua e dizer, realmente, essa família aceita a Cristo, porque olha como essa família é bem ordenada. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos, e aqui eu vou colocar, se os lares dos adventistas do sétimo dia, que estão aqui assistindo, se tiver alguém que não é, se o seu lar, irmão, tivesse um molde religioso correto, exerceria uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. Percebeu? Então, se nosso lar ele tivesse esse molde religioso correto, conforme a vontade de Deus, seríamos uma luz para o mundo, assim vai dizer esse material. Os filhos, irmãos, eles estendem o conhecimento dos princípios bíblicos que aprenderam dentro do lar. Os nossos filhos, eles estendem esse conhecimento. Vai dizer assim, ó, os filhos que foram devidamente educados, que gostam de ser úteis, de ajudar o pai e a mãe, eles estenderão o correto conhecimento das ideias corretas e dos princípios bíblicos a todos com quem entrarem em contato. Percebeu? Então, quando nossos filhos são devidamente educados, gostam de ser úteis, gostam de ajudar o pai e a mãe, eles vão estender esse conhecimento das ideias corretas a mais pessoas. Mais pessoas vão querer aprender. Eu me lembro, quando eu era menino, no tempo que eu fiquei só morando com meu pai, né? Eu tinha uma casa atrás da casa onde eu estava morando, que tinha uma família lá muito bem estruturada. E tinha um galinheiro no terreno onde eu morava, que era da sogra do meu pai na época. E aí eu subia naquele galinheiro e lá no canto tinha um buraquinho assim. E eu subia naquele galinheiro para olhar pelo buraquinho a casa de trás, que era a casa dos vizinhos. E lá era o pai e a mãe e dois filhos, né? Dois filhos. E ali eu ficava olhando como eles se tratavam. Eu achava muito bonito. Eu ficava sentado em cima no galinheiro lá, olhando lá para a casa deles e olhava como eles se tratavam. Eu achava muito bonito. É, a forma como eles falavam um com o outro, o jeito que eles se tratavam entre os irmãos. E eu ficava olhando para aquilo e aí tinha o filho o cunhado o ex-cunhado do meu pai, né? Que ele também era jovem na época, e ele dizia assim: olha, rapaz, como é bonito o jeito que eles falam um com o outro, olha como eles se tratam. E aquilo ali era muito impactante, muito impactante. E o pai dizia: filho, vai limpar o terreno, vai fazer aquilo. Ele ia com alegria. Era incrível aquele momento ali, eu achava muito bonito aquilo ali. Depois a gente se tornou amigos com essa família, e até hoje eu tenho uma amizade com eles, são adventistas, né? Até hoje eu tenho uma grande amizade com eles, mas nesse momento, naquele momento específico, quando eu olhava, eu ficava admirando aquela família, eu achava aquilo muito bonito, a forma como eles se tratavam, a forma como eles levavam a vida com mais tranquilidade, com mais alívio. E aquilo me impactava a mim, me impactava, né? Até um dia desse que eu estava olhando as minhas filhas aqui, eu dizia: olha que legal, eu estou vendo aqui esse entrosamento entre elas, essa alegria entre elas, brincando. E é muito bonito quando você vê a família assim, os filhos unidos, a família fazendo a vontade do Senhor, uma família alegre. E também, dessa forma, os nossos filhos, eles vão estender esse conhecimento que nós estamos ensinando dentro de casa a outras pessoas, esses princípios que são bíblicos, são eternos. Aqui vai dizer o seguinte: quando nossa própria casa for o que deve ser, irmãos, nós não deixaremos que nossos filhos cresçam na ociosidade e indiferença para com os reclamos de Deus em favor dos necessitados que o rodeiam. Você percebeu isso aqui? Nossos filhos não vão crescer sem fazer nada, sendo indiferentes. Pelo contrário, eles vão ser crianças, filhos que vão amar fazer o bem ao próximo. Como herança do Senhor, estarão habilitados para empreender a obra onde eles estiverem. De lares, irmãos, tais resplandecerá uma luz que se revelará em favor dos ignorantes, levando-os à fonte de todo conhecimento. Exercerão influência poderosa em prol de Deus e da sua verdade.
Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a nossa casa for o que deve ser, com tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, nós estamos só no capítulo 5 desse material, mas eu acredito que já aprendemos muitas coisas. Aqui diz que quando o nosso lar for o que deve ser, vai exercer uma influência poderosa em prol de Deus e da verdade dele. Os lares alegres serão uma luz para os vizinhos. Aqui diz, ó, precisamos de mais pais radiantes e radiantes cristãos. Achamo-nos demasiado fechados em nós mesmos. Demasiadas vezes as palavras bondosas e animadoras, o sorriso alegre, são retidos de nossos filhos e dos opressos e desanimados. Pais, repousa sobre vocês a responsabilidade de serem portadores de luz e dispensadores de luz. Brilhai, irmãos, no lar como luzes, iluminando o trilho que vossos filhos têm de palmilhar. Assim fazendo, a vossa luz irradiará para os que estão lá fora também. Percebeu isso aqui? Nós não devemos estar fechados, irmãos, em nós mesmos. Se colocar ali um muro sobre um muro para não, como é que eu posso dizer, para não proclamar esta influência. O muro que nós devemos colocar na nossa casa é um muro de proteção contra as coisas ruins que o inimigo tem a nos oferecer. Mas este muro precisa ser quebrado quando nós formos influenciar outras pessoas. Eu conheço pessoas, irmãos, eu conheço irmãos, infelizmente, que eles fecham a cara para os vizinhos reclamam e falam mal dos irmãos. Eu já contei isso para vocês uma vez, mais uma vez eu fui fazer uma visita para uma senhora, e quando eu saí da casa dessa senhora, tinha os vizinhos, ela morava assim no tipo um beco, né? E tinha várias casas ao redor e a casa dela era a última casa. E eu cheguei lá, fiz uma visita para ela, e quando eu fui saindo, tinha alguns vizinhos, né? E eu conversando com eles, chamando eles para ir para a igreja, e eles perguntaram se a irmã era daquela igreja. Eu disse que sim, é daquela igreja lá, e eu falei com toda alegria, né? Achando que a irmã fosse um bom exemplo. E depois eles disseram: olha, irmão, então essa irmã precisa se converter. Foi essa palavra. Irmão, aquilo ali para mim doeu meu coração, porque ela era uma líder, ela continua sendo uma líder da igreja, continua sendo adventista, tá nas lutas dela lá todos os dias, mas aquilo ali me impactou, porque ele falou que aquela irmã precisa se converter. O jeito que ela fala com o marido, o jeito que ela fala com os filhos aqui, o jeito que ela fala, trata os vizinhos, é absurdo o que ela faz. Então, assim, nós temos que aprender muito com isso. Precisa aprender que o nosso lar precisa ser uma bênção para os nossos vizinhos, precisa ser uma luz aos nossos vizinhos. Precisamos ensinar os nossos filhos como tratar bem as pessoas. E como é que nós vamos ensinar se nós mesmos não tratamos bem as pessoas? Tem gente que não tem, que tem o pavio curto e se orgulha disso. Tem gente que se orgulha de dizer, eu tenho uma personalidade forte, eu falo mesmo, eu faço mesmo, e eu quebro mesmo, eu não quero saber. Irmão, isso é um problema absurdo. Então, Deus, o Espírito Santo, quer nos ajudar a cuidar dessa parte do nosso coração, nos ajudar a amar mais as pessoas e a tratar melhor os nossos vizinhos também. Tá certo? Então, toma isso para sua vida, coloca isso no seu coração, que possamos ser pessoas melhores e dessa forma irradiar essa luz que vem de Cristo e que nos torna verdadeiros cristãos. Do lar de todo cristão deveria resplandecer uma santa luz. O amor deveria revelar-se nas ações. Deveria promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se uma bondade imediata, irmãos, em uma cortesia gentil e abnegada. Há lares que, se este princípio é levado a efeito, lares onde Deus é adorado e que reina o mais verdadeiro amor. Há lares que pode acontecer isso. Destes lares, irmãos, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como um incenso suave, e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Percebeu? A necessidade de nós termos aí a nossa família orando, buscando a Deus pelas manhãs, pela tarde. Aqui diz que as orações desses lares sobem para Deus como um incenso suave. Que lindo, né, irmão? Deus sente prazer em ouvir as orações desse lar. Então, que eu e você possamos ter este lar, irmãos, que resplandeça essa luz, que o amor seja demonstrado através das palavras, através dos atos, que as pessoas que são vizinhos imediatos, amigos, que moram do lado da sua família, da sua casa, possam olhar para a tua casa e dizer: olha que bonita essa família, que legal, eles são corteses, eles são gentios, eles são abnegados, são pessoas que realmente têm Cristo na vida deles. Aqui diz assim, ó, que existem no lar o resultado dessa unidade da família. Qual é o resultado? A primeira obra dos cristãos, irmãos, é serem unidos na família. Então a obra se deve estender a seus vizinhos de perto e de longe. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar em límpidos raios. Suas palavras, que demonstram o amor de Cristo, precisam ser um cheiro de vida para a vida.
Amém? E bênção, né? Eu gosto muito dessa frase, ser cheiro de vida para a vida. Então, nossa primeira obra, irmãos, é sermos unidos dentro da nossa casa. Depois, essa obra vai se estender aos nossos vizinhos, tanto de perto como os nossos vizinhos de longe. São mais necessários homens bons que grandes mentalidades, o livro vai nos dizer. E aqui diz o seguinte, ó: a felicidade de famílias e igrejas depende das influências domésticas. Os interesses eternos, irmãos, dependem do devido desempenho dos deveres desta vida. O mundo não necessita tanto de grandes mentalidades, como necessita de homens bons que serão uma bênção em seu lar. Amém? Testemunho, volume, página 40, 522. Então, a felicidade de famílias da igreja, ela depende muito do que acontece dentro do lar. É impossível nós termos uma igreja feliz, alegre, se os lares estão destruídos. É impossível, né? Então, tudo isso, você vê como Deus tem prazer em cuidar do nosso lar e Ele tem preocupação também com os nossos lares. E aqui diz que o mundo ele não precisa tanto de grandes homens com grandes mentes, mas ele precisa de pessoas boas nessa terra. Nós devemos evitar esses erros aqui, irmãos, para que nós não venhamos cerrar as portas. Diz assim, ó: quando a religião se manifesta no lar, a sua influência será sentida na igreja e na vizinhança. Mas alguns, irmãos, olha o que acontece aqui, ó. Mas alguns que professam ser cristãos conversam com os vizinhos acerca das suas dificuldades domésticas. Contam as suas penas, de modo a atraírem assim a simpatia. É, porém, grande erro derramar nossas aflições nos ouvidos de outros, especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa vida irreligiosa e nosso caráter defeituoso. Percebeu? Muitas vezes você pega os problemas que estão acontecendo na sua casa e vai levar para pessoas que nem têm a mesma fé que você, que são incrédulos, ao seu vizinho, e vai derramar-se sobre eles para receber a simpatia das pessoas. Mas muitas vezes esses problemas acontecem por causa da sua vida irreligiosa, ou seja, das suas faltas de práticas cristãs dentro do seu lar. E isso, ao invés de abrir portas, fecham portas. Ao invés de você salvar a pessoa, você está prejudicando a mente daquela pessoa, porque ela olha para você e vai dizer: poxa, essa pessoa que diz que se crê em Deus, que Deus restaura a família, que Deus é bom, que Deus é amor, está vivendo nessa vida desgraçada, por que diabo que eu vou querer isso para minha vida? Essa pessoa que fala que o casamento é uma benção, só vive falando mal do casamento, o que eu vou querer isso para minha vida? Percebeu? Isso fecha portas, irmãos, prejudica. E assim, ó, pasme o que eu vou dizer para você, infelizmente conheço muita gente da igreja que faz isso, que se debruça com seus sofrimentos para outras pessoas que nem da igreja são. E às vezes os conselhos são os piores, irmãos. Já vi conselho de a pessoa olhar para ele e falar assim: ah, deixa logo o seu marido para lá. E, minha amiga, por que você não aproveita a vida e vai trair, vai fazer outras coisas? Acontece isso. Então você quer fazer o quê? Você quer impactar as pessoas positivamente ou negativamente? Se for positivamente, irmão, pare de contar teus problemas da tua família, do teu casamento para pessoas que nem têm a mesma fé que você, que não vão poder te ajudar, e pelo contrário, que você, ao invés de estar ganhando elas para Cristo, você vai estar cauterizando na mente delas esse desejo de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, de amar a Deus e também as suas coisas. Então isso aqui é um grande erro que muitas pessoas cometem, infelizmente, infelizmente. Os que saem para contar suas mágoas particulares a outros fariam melhor em ficar em casa para orar, entregar sua vontade perversa a Deus, caírem sobre a rocha e se despedaçarem, morrerem para o próprio eu para que Jesus os faça vasos de honra. Uma falta de cortesia, irmãos, um momento de petulância, uma única palavra áspera, irrefletida, mancha-vos-á a reputação e poderá cerrar de tal modo a porta de corações que nunca mais os alcançareis, vai dizer aqui, ó. Percebeu? Olha quão sério isso daqui. Então Deus, ele nos faz missionários e a nossa família também como missionária, e a missão é o quê? Ganhar pessoas para Cristo. Mas se eu continuar levando as minhas mágoas particulares, contando às pessoas, e assim eu vou falar um negócio para vocês, nós aqui do Norte, infelizmente, tem essa facilidade de abrir, contar a vida. Eu já vi pessoas, irmão, que eu sento do lado aqui, ó, rapidinho, e a pessoa consegue contar a vida dela para mim em questão de minutos. Problema que está passando em casa e tudo, às vezes a gente nem conhece as pessoas, mas ali na fila de um banco começa a conversar e de repente já está contando os seus problemas. Isso é muito comum de a gente ver por aqui, mas isso não pode acontecer com os cristãos. Os cristãos têm que estar
orando, irmãos. Ao invés de estar contando os teus problemas para os outros, que você vai fechar portas, ore a Deus. Busque naquele que pode verdadeiramente resolver os teus problemas. E Ele pode resolver. Deus pode resolver. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus pode resolver o seu problema, do casamento, problema do seu trabalho, problemas que for, problemas sentimentais? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio. Eu tenho certeza que Deus pode fazer isso. Então, não fique fechando portas da salvação para outras pessoas. Não fique chegando lá, vou lá na casa do meu vizinho contar os problemas para ele. Não faça isso. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. O cristianismo no lar, irmãos, irradia até longe. Aqui vai dizer, ó, o esforço de fazer do lar o que ele deve ser, um símbolo do lar celeste, prepara-nos para trabalhar em uma esfera mais ampla. A educação recebida mediante o mostrar terna consideração uns pelos outros habilita-nos a saber atingir os corações que precisam aprender os princípios da verdadeira religião. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz ardente e resplandecente. Amém? Então, esse é o desejo do Senhor, que nós vivamos o cristianismo em nosso lar. Eu espero, irmão, que a mensagem dessa manhã tenha ficado clara para você. Que se você estiver errando em alguma coisa, que nós possamos ajustar. No meu lar, eu tenho feito essa oração todos os dias para que Deus me ajude a ajustar algumas coisas na minha casa. Que meu lar seja impactante aos meus vizinhos. Que eles possam olhar para mim, para minha família e sentir o prazer de ter uma família também ordenada. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta ao mundo e que as pessoas, ao lerem esta carta, elas possam sentir-se impactadas pelo que elas estão lendo. Então, que a minha família e a sua família, irmãos, seja uma luz a resplandecer e a brilhar por onde nós passamos. E o apelo de hoje é: Pai amado, cuida da minha casa, que minha família seja um poderoso testemunho cristão, na minha igreja, na minha parentela e na minha vizinhança. Que haja alegria no meu lar. Por favor, cuida da minha casa e abençoa o meu lar. Se esse for o teu desejo, irmãos, que Deus te abençoe, cuide da tua vida, da tua família, e nesse momento ora comigo. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais o estudo da Tua Palavra, por mais um momento que nós nos reunimos aqui na busca pelo batismo do Espírito Santo. E nós sabemos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, quando Ele nos batiza, Ele transforma a nossa vida, Ele molda o nosso caráter. Então nos ajuda, Senhor Deus, a entender que essas mensagens que estão sendo ditas, pregadas, faladas durante as manhãs, são para o nosso benefício, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para que nos tornemos, Senhor Deus, um sacrifício agradável ao Senhor. Meu Pai, neste momento eu te peço a bênção por todas as famílias que aqui estão representadas. Só o Senhor sabe a luta de cada família, só o Senhor sabe o que ele já tem passado. Pai, que cada família dessa, Senhor Deus, coloque o Senhor como prioridade. Que cada família de nossas igrejas, Senhor Deus, tenha o Senhor como sendo a base, o esteio, Senhor Deus, seja a pedra angular. E que todos os dias possamos aprender mais do Senhor para tornar a nossa família uma família que agrade o teu coração e que leve pessoas para o céu. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, povo do Senhor, um minutinho. Vou liberar aqui os microfones de vocês. Ok, todos já podem liberar o microfone. Bom dia, pastor. Eu falo com o senhor lá de Manaus, tá bom? Tá Se certo. Deus quiser. Aquela foto linda, mostra sua foto aí. Mostra seu rostinho, daquele sorriso. Deus, Raimundo, Esther. Tirar a foto. Chivane, linda. Um abraço, querida. A primeira já vai sair agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Já. Vamos para a segunda foto. Agora tem 3 telas, viu, gente? 3 telas, para a glória do Senhor. Para a terceira. Eita, que a segunda tem muitas câmeras ligadas. Eita, Jesus. É assim mesmo. Para a terceira tela. Pronto. Povo de Deus, um grande abraço. Espero que a mensagem tenha ficado clara a você. Deus seja louvado pela sua vida. E Feliz sábado. E um feliz sábado, pastor. Bom sábado. Amém. Que Deus abençoe. Amém, amém. Tchau, tchau. A todos um bom dia. Para todos. Deus te Tenham abençoe. todos um bom dia com Jesus, com saúde e alegria. Bom dia a todos, uma sexta-feira abençoadas para todos. Amém, Amém, que assim amém. seja. Sábado para todos também. Bom dia a todos. Que Deus Bom acompanhe. dia. Bom dia, pastor. Bom dia.
Até mais, gente. Deus abençoe vocês. Até mais, pastor. Bem. Bom, obrigado.